Pra gente encerrar, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham da fala ontem, na entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura. O presidente do Banco Central, finalmente ele se manifestou sobre aí o Roberto Campos Neto, tá? Se posicionou publicamente contra os ataques e também suspeitas que o presidente Lula lançou sobre ele. Na entrevista, o Campos Neto afirmou que a instituição não gosta de juros altos, negou a atuação política à frente do Banco Central e afirmou ser contra a alteração da meta da inflação. Todo mundo já tem as informações e o Campos Neto ontem, que Rafael se manifestou, para a gente encerrar com essa informação. Vamos lá, Kim. O Lula, na verdade, ele quer transformar o Banco Central muito mais com relação à política do que às questões técnicas. Então ele não tem que falar nada. E como eu já disse aqui, é a abstinência de ter estatal nas mãos. Por quê? Porque tem um histórico aí. Você pesquisa no Google ali, dá o Google Lula, corrupção, PT. Aí você vai ver bastante coisa lá relacionada a estatais. Então, acho que é uma boa explicação do presidente do Banco Central e que ele continue se manifestando, até porque o mandato dele é 2 anos. Vai terminar logo. O professor Jorge, o Campos Neto, ele afirmou que o Banco Central está enfrentando o primeiro teste de autonomia. É disso que se trata? Porque ele disse que o Banco Central é uma instituição de Estado e não de governo. Paulo, o Banco Central utiliza política monetária, certo? Para fazer o quê? Para poder, criar as condições para o crescimento do país. E aí o principal instrumento deles é a taxa Selic. Então, veja, enquanto o governo eleito faz a política econômica, o Banco Central faz a política monetária. Se estas duas políticas, cujo objetivo final é o mesmo, teremos um grande problema. Então, se o Campos Neto teve toda essa espaço na Roda Viva e está indo aí em outros programas de TV, o justo e o correto é que ele vai se explicar lá no Congresso. E uma dúvida, esse é o Banco Central que controlava o ouro, que deu tantos problemas nas terras Yanomamis? Então eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber como se controla o ouro ilegal que circula e tem criado todas essas péssimas condições e essa tragédia em Roraima. Pamela, depois da taxa Selic anunciada de 3,75, o Lula abriu fogo contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Me parece que na resposta de ontem, na entrevista de ontem, ele foi bastante enfático, no entanto, bastante educado, digamos assim. Então, ele quer conciliar. Eu penso que o Roberto Campos Neto está confiante que a maioria das pessoas vão perceber que isso é simplesmente uma tática do Lula para desviar a atenção da ausência ou da ineficiência do trabalho dele até aqui. Eu pergunto, como o governo vai combater a inflação? Como o governo vai reduzir o preço dos alimentos? Por exemplo, extinguindo ou suspendendo linhas de crédito rural no BNDES. Isso não é correto. É correto, sim. Não é correto. Foram suspensas linhas de crédito rural no BNDES. Não é verdade. Vocês falaram, eu interrompi. Eu só me vou posicionar quando estou ouvindo uma mentira. Foi suspensas as linhas de crédito rural no BNDES. E aí eu pergunto, a partir do momento que você dificulta a produção de alimentos, como você vai combater a alta de preço? Como você vai combater a inflação? Não é verdade? Não. O que você está dizendo não corresponde. Não, querido. Então vamos ver lá na frente. Não é verdade. Então por que estão cobrando? Por que estão jogando a culpa no Roberto Campos Neto? Por que dizem que é mentira? Isso tudo é para desviar a atenção, isso tudo é para fazer o brasileiro de bobo, achar que o Banco Central é o vilão da situação, enquanto o pessoal deita e rola como sempre fizeram. O vilão é o Bolsonaro. Ângelo, isso tudo não te parece? A mim me parece. Não te parece já criar aqui um tipo de argumento para que no futuro, se der errado, joga nas costas do Banco Central? Não vou te explicar por quê. Porque o bolsonarista Campos Neto, ele admitiu os erros. Ele admitiu, ele votou de amarelo, ele participou de... Ele estava no grupo... Peraí. Ele estava no grupo de ministros. Perguntaram isso para ele ontem, ele não confirmou. Ele estava no grupo de ministros. Não, mas perguntaram isso na entrevista... Com o chefe de gabinete da Casa Civil, fazendo churrasco. Mas perguntaram... Então, o bolsonarista Campos Neto... Foi votado de amarelo. Meu Deus do céu. Vai, continua. Foi votado de amarelo, porque assim como o presidente pediu, mas eu estou perdendo tempo. Ele admitiu erros e, ao mesmo tempo, falou em harmonia.
não é? Ele quer trabalhar em harmonia. Ele só não explicou por que os juros do Brasil são os maiores do mundo. E há uns números muito interessantes, vamos ver se o ouvinte percebe a diferença. Os juros reais, você desconta a inflação. Brasil, 8,16. México, segundo lugar no mundo, 5,5, quase metade. Terceiro lugar, o Chile, que o pessoal mexe tanta boca, 4,7. Então, alguma coisa de muito está errado. Porque você pergunta para qualquer empresário se ele acha o quanto que está a inflação nesses mesmos países? Correto, ele fala que não. Quanto está a inflação nesses mesmos países que você Isso falou? Aqui é juro real, querido. Isso aqui é tirada da inflação, independe do valor. Mas quanto está a inflação nesses países? Não, o Brasil, a inflação é menor que, por exemplo, na Turquia. Mas aqui é tirada a inflação, não depende do valor dela. Independe do valor dela. O Brasil é o país que possui os juros mais altos do mundo. E isso o seu Campos Neto não explicou na entrevista de ontem. Aliás, nos outros países, só para lembrar, Banco Central nos outros países é aqui também. O Brasil tem 3 poderes. Banco Central não é poder. Ele tem autonomia, não tem independência. E os presidentes costumam dar entrevista coletiva. É o caso dos Estados Unidos. E não entrevista só para uma emissora. Vamos lá. Fernando Tupan, 1 minutinho, Fernando, cravado. Olha, o Lula está tentando fazer uma tática que é acabar com a economia do Brasil. Por exemplo, juros altos está segurando de produtos chineses entrarem aqui no Brasil com um preço para detonar a economia. É exatamente isso. Eu vou contar um exemplo. Eu tinha um amigo meu que produzia compensado aqui. O que aconteceu quando estava bem baixo? Ele teve que parar de produzir e importar da China, que saía muito mais barato. Eu quero saber qual é o milagre que acontece. Os chineses estão dominando o mundo economicamente porque os políticos resolveram transferir para lá. Como brasileiros estão fazendo hoje, mandando indústrias para o Paraguai. Isso tem que mudar, Paulo Caetano.